Queridos amigos, boa noite, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa desta casa esteja conosco nesse instante, nos trazendo luz no coração. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez, junto com vocês, na nossa Casa de Maria Imaculada. Que coisa boa, né, gente? A gente poder conversar um pouquinho, falar, mesmo através da internet. A internet tem algumas desvantagens, a gente não consegue se tocar, se abraçar, mas a gente consegue alcançar pessoas que não estariam conosco na noite de hoje, pessoas que eventualmente não poderiam se deslocar até o centro, pessoas que habitualmente não iriam lá. E hoje nós podemos falar para essas pessoas também. Um tema de grande importância, afinal de contas, quando falamos a respeito dos milagres e normalmente associamos isso dentro do meio espírita à questão da mediunidade. A mediunidade ainda é um campo dentro da doutrina espírita que tem muito do fantasioso, do místico, muito correlacionado ainda aquelas imagens que nós tínhamos do passado, daquelas pessoas que eram os fazedores de milagres, que eram os chamados taumaturgos, né, os mágicos, os místicos, que faziam as coisas e que, de certa forma, depois eram pegos nas suas artimanhas, porque faziam picaretagens, né? E quantos ainda não há que são embusteiros, são mistificadores, agem de uma forma inescrupulosa, ainda existe isso. Mas, ordinariamente, o que nos chama a atenção do fantástico é aquilo que parece não ser natural. Aquilo que foge da nossa compreensão da normalidade, normalmente para nós é fantástico, é extra normal, paranormal, né? O anormal, né? Como se queira. Considerando que normalidade é apenas uma medida estatística que mede a quantidade de vezes que uma determinada coisa acontece. A curva normal é uma dispersão em função da média e tem a ver com a questão das quantidades de uma determinada situação que se repete em mais frequência e maior frequência. Então, a normalidade é isso. A normalidade é essa curva, é uma curva estatística. E tem a ver com quantidade. A qualidade é apenas um atributo para quantificação. Não quer dizer que o normal seja bom, certo, maravilhoso. Apenas é o que nós compreendemos. Então, se nós retroagirmos no tempo, nós vamos ver que o normal de um homem da Pedra Lascada é completamente diferente do normal de um homem de hoje. E naquele tempo ele achava que o normal dele era muito bom e hoje a gente acha que o nosso normal também é muito bom. Naquele tempo ele achava que o normal dele era o máximo possível da compreensão da sua capacidade mental e hoje a gente também assim pensa. E é fato que essas coisas estão aí marcando sempre a nossa história do fantasioso, do místico, da realidade, da normalidade, enfim, essas coisas que a gente enfrenta todos os dias. Mas o que nós vamos falar aqui é sobre milagres, porque a doutrina espírita faz uma afirmação peremptória que nós precisamos considerar. Ela diz que nós não, na natureza não existem milagres, porque milagres seriam derrogações de leis naturais. As leis naturais são inexoráveis e não são passíveis de mudança, por uma razão muito simples. Esse é o primeiro conceito que nós precisamos realmente nos fixar. O perfeito não se modifica. Por uma razão muito simples. Porque o perfeito representa o máximo possível da realização de uma determinada coisa. Quando uma coisa está realizada em plenitude, significa dizer que não há mais nada que ela possa fazer. Não existe nenhuma dimensão que ela não possa explorar. Não existe nada, absolutamente nada, que ela já não tenha conquistado. Então, no seu espaço de existência, ela apresenta a sua plena potência ou sua plenipotência. Então, nesse caso especificamente, os perfeitos não se modificam e, como as leis naturais são perfeitas, elas não têm espaço de mudança. Se nós imaginássemos que as leis naturais seriam derrogáveis, elas haveria a possibilidade de ainda ter um espaço para que elas pudessem se modificar e, consequentemente, elas não poderiam ser chamadas de leis perfeitas. Tudo que é perfeito não se modifica. Então, em assim sendo, como é que nós podemos explicar as coisas que fogem da nossa compreensão? Nós precisamos entender que quando nós estamos falando de natureza, nós estamos falando de, basicamente, esse conceito da realidade essencial, a compreensão da realidade essencial, porque para podermos apreender todos os fenômenos naturais, nós precisamos avançar na compreensão dos fenômenos essenciais. Aquilo que é a essência de uma existência é a sua condição máxima. A existência é a representação possível da essência. Portanto, tudo que é apenas pode ser uma pálida ideia daquilo que poderia ser. Então, eu, você,
as plantas, os animais, etc., são representações pictóricas, tangíveis de uma essência, através de uma existência transitória que nos representa no mundo aqui do planeta, no mundo da vida, como a gente chama também ordinariamente. Então, se nós pensarmos que, de repente, nesse mesmo meio, essas construções, esses mecanismos que criam dinâmicas tão absolutamente perfeitas, que isso pode ser modificado, nós não poderíamos mais usar esse nome perfeito para poder expressar essas coisas. O Sol nascer, a supernova explodir, os buracos negros, a física quântica, a dança mágica do microcosmo, do subatômico, isso absolutamente nós não poderíamos chamar de perfeito se nós imaginássemos que deteríamos todo o conhecimento da natureza e que mesmo assim, em determinadas circunstâncias, a natureza se apresentaria de uma forma diferente daquilo que nós imaginaríamos. A natureza seria previsível. Quem caiu nessa armadilha foi Einstein. Einstein, quando estudou a embriogênese, ele afirmava que a natureza antes de estudar a embriogênese, ele afirmava que a natureza explicava a si mesma. Mas depois que ele começou a estudar a embriogênese, que ele viu que uma célula, quando se juntava com outra, na verdade aqui tinha um quanta de energia, uma quantidade de energia, aqui também uma quantidade de energia. Quando elas se juntavam e começavam a dividir, ao invés de elas simplesmente dividirem a quantidade de energia natural, elas conseguiam criar novas fontes de energia, ao ponto de que aquilo, de certa forma, não parecia uma soma, mas parecia algo que era simplesmente o surgimento, uma fonte nova de energia que brotava ali, e que cada célula da divisão celular seria, portanto, agora manancial de uma energia de igual quantidade. E isso não explica na natureza. Você não pode explicar que 1 mais 1 vai dar igual ao infinito. Não existe essa possibilidade. Então, ele vai afirmar depois, olhando a dinâmica das células, ele vai dizer que a natureza não explica a si mesma. Então, assim como a natureza não explica a si mesma, nós não podemos ter a previsão de que um homem um dia vai ter uma teoria de explicar tudo, vai explicar todas as coisas, porque o que ele vai explicar é mais ou menos o que Isaac Newton fez. Mesmo que surja uma ideia maravilhosa, uma ideia espetacular a respeito da natureza, ele só vai explicar o superficial, porque é o possível. Então, quando Isaac Newton estabeleceu os princípios da sua matemática e os princípios filosóficos, os princípios matemáticos dessa filosofia natural, quando ele fez esse livro, escreveu esse livro, ele falou de uma superficialidade das dinâmicas observáveis dos corpos em movimento. Isso realmente foi algo que revolucionou a vida do planeta Terra. Através da dinâmica de Newton, muitas coisas puderam, da física newtoniana, muitas coisas puderam ser realizadas. A compreensão, a matemática, a previsibilidade dessas forças, o estudo dessas forças deu-nos o domínio sobre a matéria. Porém, quando viramos o século XX, algo aconteceu, porque a física de Newton ficou tão superficial, ficou tão pequena diante da física quântica que realmente parecia que ela era apenas um pequeno fragmento. E tudo que era explicado a partir da física de Newton era como se fosse uma verdade absoluta. Hoje é possível imaginar, inclusive, que os corpos que se movimentam com forças, que geram, etc., que atritam e tal, eles em verdade não existem. É possível até explicar isso, graças a essa nova percepção, esse aprofundamento na essência das coisas. Então, quando nós estudamos, de certa forma, as dinâmicas do mundo, sobretudo da mente, nós temos muitas explicações para dar, mas certamente a busca pela essência, essa essência perfeita, imutável, essa essência que é completamente inexorável, ela ainda permanece lá como uma espécie de tesouro a ser descoberto, porque a nossa ignorância vai tateando passo a passo em direção a essa grande fonte, esse grande manancial da essência existencial, que é aquilo que nós chamamos de unidade divina. É aquela fonte da unidade divina que nos guia, que nos conduz, que nos orienta, etc. Muito bem. Então, nesse particular, quando nós estamos falando de milagres, nós estamos falando apenas de que parte da natureza vai se expressar em determinadas circunstâncias de uma forma diferente daquilo que é a previsibilidade, aquilo que é o conhecimento, forças da natureza que se expressam de uma forma tal que serão justamente instadas agora a nos desafiar
não há dizer que houve uma derrogação naquele ponto especificamente da lei, mas que há algo que precisa ser estudado, compreendido, melhor entendido ou mais bem entendido, para que nós possamos então compreender um fenômeno que se deu ali naquele lugar. Certamente, se houve algo, esse algo foi baseado, lastreado em algo que é da natureza, que é imutável, que está baseada em leis imutáveis. A nossa ignorância chama de milagre aquilo que a natureza chama de desconhecido. E é por isso que a gente precisa conhecer. Então, a primeira coisa que a gente vê é que na natureza nada se expressa como derrogação de lei, porque as suas manifestações são absolutamente perfeitas no sentido de serem exatamente o que deveriam ser na sua máxima integral potência. Então, nessa condição, como explicar, por exemplo, o fato de que determinadas pessoas têm determinados benefícios a partir do uso de determinados tipos de procedimento ou faculdades e outros não? Porque tem pessoas que têm uma regressão no estado quase que letal de uma doença terminal e outros sucumbem com, às vezes, um resfriado. Por que nós temos realmente pessoas que conseguem realizar um avião que cai e que centenas de pessoas morrem e uma única pessoa sobrevive? Por que essas coisas acontecem? Por que será que isso acontece? Será que de repente Deus, na sua infinita bondade, escolheu aquela pessoa para continuar vivo e em nome dos outros todos que estariam mortos? Será que nós temos essa condição de pensar assim? Então nós teríamos que dar muito trabalho para o Criador, porque essas coisas acontecem no microcosmo ordinariamente muitas vezes. Pense quantas partículas estão se desintegrando agora, nesse exato momento. Então imagine que parte dessas partículas não se desintegre, isso vai dar uma anomalia e, consequentemente, vai criar um problema. É preciso que as coisas sigam o seu curso natural, é preciso que as coisas tenham a sua própria força e a dinâmica. Quando nós não compreendemos algo, que achamos que isso aí está sendo colocado às custas de um favor, nós menosprezamos a possibilidade de acesso aos recursos naturais que possam ser mais plurais, que possam estar à disposição mais das pessoas e as pessoas possam, em tendo acesso a esses recursos, utilizá-los de maneira mais ordinária. Então, assim, nós podemos dizer que, em relação à força mental que direciona para acessar determinados aspectos, determinados containers da natureza que estão à disposição da mente, mas que não podem ser acessados pela mente ordinária, nós não estamos falando nenhuma bobagem. Estamos falando algo que está aí exarado em grande parte das filosofias espiritualistas do mundo e que afirmam que a mente tem a capacidade de viajar além do espaço material para espaços da natureza que são desconhecidos aos 5 sentidos e, consequentemente, acessar as forças que lá se encontram adormecidas, não pela sua inexistência, mas adormecidas pela nossa incapacidade de acessá-las e trazê-las ao nosso mundo íntimo. Essas energias elas poderiam ser cooptadas para estarem próximas de nós, estarem mais na nossa vida, estarem fazendo parte desse nosso manancial existencial. Então, por isso, a gente precisa realmente compreender essa forma de acessar essas energias, esse grande banco. A analogia é mais ou menos a analogia do poço de Jacó, né? Quando Jesus está com a mulher samaritana lhe oferece o superficial e ele oferece a profundidade. Oferece-lhe a água que mata uma sede, daqui a 5 minutos a pessoa está com sede de novo. Mas ele oferece a profundidade de uma água que mata uma sede que não volta. Uma vez conquistada essa água, a sede não volta. A sede, no caso aqui, é uma demanda. E a ignorância está sempre em demanda de. Mas aquilo que é esclarecimento, uma vez esclarecido, não há mais demanda, porque aquilo vira um acervo de conhecimento e, consequentemente, não pode ser mais falta. Aquilo será apenas, já será algo tão normal e natural que a pessoa incorporará isso no seu dia a dia. Então, nesse aspecto, quando nós estamos falando dessas forças que venham modificar os cenários da nossa vida, isso é possível? É possível. É possível, de repente, que nós tenhamos uma atitude mental que possa alterar o sentido da nossa vida? É. É possível que nós possamos reverter uma doença no nosso corpo usando a faculdade da mente? Claro que sim. É possível fazer com que nós tenhamos uma vida mais pródiga, cheia de possibilidades, etc. É possível. Então, tudo é possível dentro do mundo de mente, no mundo de pensamento. Claro que para fazer isso não é uma coisa ordinária.
E a gente tem que entender que tipo de qualidade mental poderia nos dar acesso a essas forças e, consequentemente, fazer com que elas atuem em nossa vida, modificando os nossos padrões existenciais. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa aprender mesmo. Não é? Ordinariamente falando, a mente que elabora determinados tipos de criação, formas mentais ou modelos mentais, essa mente ela não vai ficar muito confortável de estar plasmando ou imaginando Ferraris, lanchas e coisas que tais, porque muitas vezes essas coisas trazem determinados tipos de contrapensamento ou pensamento de vibração negativa que destroem completamente a sua força, a sua capacidade. Para fazer isso, cocriação em plano menor, conforme assim nos diz a obra de André Luiz, nós precisamos ter um padrão vibratório mental muito bem equilibrado. Espíritos já desenvolvidos conseguem fazer isso com uma certa maestria. Mas nós, que ainda não dominamos essa força, nós temos que aprender a fazer isso. E ordinariamente nós vamos aprender a fazer isso como um aspecto evolutivo da espécie humana. A espécie humana vai evoluir fisiologicamente, mentalmente, psiquicamente para poder usar os seus poderes anímicos, espirituais, anímico-espirituais, de uma forma mais ordinária. A vida com essa transdimensionalidade, essa interdimensionalidade, será muito mais fácil, porque imagina uma medicina que possa ser criada a partir da mente. Imagine hospitais de mente. Né? As pessoas poderem se curar em casa, melhor até, né? Profilaticamente, se nós tivéssemos cuidado com o nosso aspecto mental, a gente nem adoeceria, porque o nível vibracional seria de tal forma elevado que os desequilíbrios biológicos não se dariam lugar, não haveria espaço para os desequilíbrios biológicos e, consequentemente, as doenças não se instalariam. Dessa forma, nós começamos a entender, de uma maneira muito simples, de que nós temos alguns instrumentos que nos facultam acessar esses mananciais, e um dos instrumentos poderosíssimos para fazer isso é a oração. A oração é um mecanismo muito importante para fazermos este acesso a este grande banco de possibilidades energéticas, conscienciais, mas a oração ela precisa ser elaborada dentro de um critério, porque se nós não tivermos a capacidade de acessar esses lugares, não basta fazer oração. A oração per si, a oração repetitiva, a oração evocativa, a oração que traz epítetos grandiosos, grandiloquentes em relação às divindades e os espíritos, não necessariamente nos trará o acesso a essa conexão. Eu tenho um exemplo muito interessante em relação a isso, que é o telefone. Você vai ligar para uma pessoa, o que você faz? Você pega o telefone, segura o telefone, né? Disca o número da pessoa. Quando a pessoa atende o telefone e diz uma palavra mágica chamada alô, você responde tudo bem, alô, fulano, tal, um protocolo de conexão, estabelecido o protocolo, aí sim começa a conexão. Mas observe que você não vai pegar um celular e intencionalmente desejar falar com alguém e começar a falar como se a pessoa já estivesse te ouvindo, porque ela não vai te ouvir. A conexão não vai se estabelecer. Da mesma forma que se o padrão de conexão não se estabelecer do ponto de vista de uma conexão mental com esse manancial de informação e com esse manancial de forças da natureza que estão atuando em uma outra camada, em uma outra dimensão, se nós não tivermos essa ponte, nós não conseguiremos trazer essas forças para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa estabilidade emocional, saúde, etc. Então é preciso pensar que a oração é um mecanismo de acesso a esses campos mentais, a esses lugares das energias desconhecidas da natureza, mas para fazer isso nós precisamos nos preparar, fazer uma oração de uma maneira tal que a oração seja um portal de acesso a essa conexão. Então Jesus, lá no seu evangelho, no evangelho de Mateus, ele vai dar algumas explicações, Lucas também tem muita coisa legal, Marcos também traz algumas coisas, mas basicamente nós vamos ver que a oração no seu sentido estrito senso, seu sentido melhor, ela vai realmente dizer assim, que nós precisamos estabelecer uma conexão de alma dentro do mundo íntimo com mundo íntimo. Percebe uma coisa que não é para fora, uma coisa que é para dentro, embora seja orar
é uma ação de oralidade, traz a ideia da oralidade pela própria etimologia da palavra, mas em verdade essa oração pode ser um culto em silêncio, pode ser um pensamento direcionado, pode ser um estado vibracional, um equilíbrio da mente e da alma, feito de uma forma constrita, presa, ali dentro de um ambiente único e singelo do ser, aonde a intenção verdadeira, o amor e a emoção se transformam no veículo de transporte daqueles bits mentais até o local que seria o repositório ou o local onde eu vou fazer a conexão, que eu vou estabelecer a conexão com o ser ou com as energias que eu pretendo me conectar. Uma oração pode verdadeiramente ser uma oração poderosa se ela tiver essa capacidade, e pode ser uma oração inócua se ela não tiver essa capacidade. Se ela não tiver essa possibilidade de fazer com que o indivíduo realmente estabeleça esse nexo. Então, uma oração rápida, uma oração feita com repetições vulgares, vulgares no sentido de serem comuns, de não refletirem necessariamente o espírito da pessoa que ora, muito provavelmente não estabelece essas conexões. Depois de conectado, é preciso haver um outro pressuposto para que esse intercâmbio aconteça. Observe que somente saber que aquilo existe pode ser que aquilo não me ajude muito. Somente ter contato com aquilo pode ser que aquilo de repente não tenha ainda a possibilidade de agir sobre mim. Porque o agir sobre mim significa, sobretudo, que eu esteja receptivo para receber essas coisas, para entender isso aí. É preciso pensar que a energia que vem, ela precisa chegar numa casa de portas e janelas abertas, para que ela possa entrar e iluminar. Se assim não for, ela vai ficar na porta e não consegue entrar no mundo interior. A falta de fé, por exemplo, pode levar uma pessoa a um completo desperdício, porque às vezes ele consegue até estabelecer uma conexão, mas ele fica com tantas dúvidas que ele não consegue receber a iluminação na sua casa íntima. Outros, por sua vez, não são nem hábeis com as palavras, mas eles têm tanta fé, eles têm tanta capacidade de aspiração que eles sentem a energia a entrar e ele leva essas pessoas a um estado de epifania, a um estado de êxtase. A pessoa entra em êxtase. Tamanha a carga energética que ela recebe, a descarga que ela recebe. Vocês vão ver isso em templos religiosos dos mais simples, singelos. Pessoas que estão ali num estado de êxtase porque simplesmente se permitiram que aquela energia em sintonia entrasse nos seus corpos e vibrasse de tal maneira que os seus corpos simplesmente se transformam em dínamos, reverberantes das energias que vêm desses campos naturais desconhecidos. Então, a alquimia da mente, juntamente com a natureza, que é também parte da mente, a mente e a natureza são coisas muito próximas, são, na verdade, a mesma representação, apenas com uma suposta parcela de individualização e uma ilusória ideia de separatividade. A mente que se elabora na natureza, que se junta na natureza, essa mente, ela realmente é muito interessante, somos todos portadores dela. Não existe uma mente especial. Não existe uma mente mágica, não existe a mente do místico, não existe não, existe uma mente desconhecida. Assim como as forças da natureza são desconhecidas, a mente, os poderes, as faculdades da mente também são absolutamente desconhecidos e, portanto, mal, pessimamente utilizados. Então, se eu estou numa situação de, por exemplo, cura, estou me colocando com energias espirituais, é preciso estar aberto às energias espirituais. Olha, gente, isso que às vezes a pessoa desqualifica o trabalho de uma transfusão energética através de um trabalho espiritual, porque diz, a pessoa não se curou. Aí a pessoa diz, você que não teve fé. Aí fica parecendo que a responsabilidade é toda da pessoa, e por incrível que pareça. Aquele que faz a transfusão energética é uma ponte, ele não tem nenhuma interferência positiva naquele processo, a não ser a intenção boa de ser um canal. É um espelho que reflete uma luz e joga essa luz em direção a um outro objetivo. Então, de repente, se eu me coloco na posição de ser um canalizador de energias desse campo, eu faço a conexão, sou intermediário e jogo essa energia para uma pessoa. A pessoa precisa estar atenta, precisa estar aberta, precisa estar receptiva, senão não vai receber. Essa energia vai se dissipar e ela não vai escapulir por aí. Então, observe como essa dinâmica é simples ao mesmo tempo.
e complexa no sentido da sua personalização, porque não é qualquer estado de mente que permite você fazer uma oração realmente sentido. Quantas e quantas orações você faz repetindo mentalmente palavras que você faz todo momento, todos os dias? Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: Paulo, por que espírita inventa oração? Não é mais fácil rezar coisas que todo mundo conhece? Porque você vai fazer uma oração, tá todo mundo ali ouvindo. É até uma coisa da pessoa repetir, repetir, repetir. Esse é um grande desafio mesmo, porque muitas vezes uma oração repetida, ela pode ter um significado grande, como um Pai Nosso sentido, uma Ave Maria sentida, tem um significado muito grande. Porém, se aquele que é o canal naquele instante, ele tem a capacidade de criar uma zona energética onde as pessoas vibrando naquele diapasão, eles conseguem criar uma sintonia unívoca, uma sintonia de unidade, aí nós podemos realmente imaginar que temos um dínamo poderoso de forças que se reforçam mutuamente e que se alimentam e se retroalimentam. Imagine um equipamento sofisticado de pessoas com suas mentes elaboradas em uma determinada mente com a força no Criador, com o foco no Criador. Aí de repente tudo funciona, tudo absolutamente. Por isso existem reuniões espíritas e reuniões mediúnicas e outras reuniões mediúnicas, umas melhores, outras piores, dependendo do grau de sintonia e de estabilidade que as pessoas tenham umas com as outras nas suas condições. Então esses aspectos são aspectos que nós precisamos considerar dentro da existência, porque eles são aspectos importantes aí que têm relevância no significado da nossa, do pensamento, do entendimento, da oração como um mecanismo de ascese e de conexão com o mundo espiritual. Então, observe agora o fenômeno do milagre. O milagre, ele é o quê? O milagre, ele é uma força da natureza desconhecida, acessada através de um recurso que é a oração, feito, por exemplo, através de um mecanismo energético, físico, biológico, que consegue fazer uma sintonia e propugnar o acesso a determinadas dinâmicas da natureza que são desconhecidas naquele caso especificamente. Então, eu tenho relatos, nós temos relatos, em verdade, de muitas situações que podem parecer milagres. Pessoas que estavam numa condição muito difícil e que conseguiram restabelecer a sua condição de saúde, quase que como se não tivesse nada, absolutamente nada. Isso realmente nos faz pensar que existe sim esse campo que precisa ser estudado. Jesus dizia que aquele que se faz com ele, que acredita nele, que confia nele, poderia pedir o que quisesse que lhe seria dado. Isso muitas vezes é utilizado de uma forma equivocada por alguns dos nossos companheiros que seguem aquela máxima da prosperidade de que Jesus, que Deus existe para dar riqueza para as pessoas. Então isso é uma pobreza muito grande, imaginar que todas essas energias da natureza são para criar moedas ou para criar determinados tipos de padrões de riqueza, o que é um equívoco muito grande, muito grande. Nós podemos pensar em equilíbrio mental, nós podemos pensar em desobsessão, nós podemos pensar em reforço mental, né? Equilíbrio mental, nós podemos pensar em equilíbrio emocional, podemos pensar dessas formas. Mas a materialização é um ato que depende muito de uma série de circunstâncias. É possível, através de efeitos físicos, alguém criar objetos até de valor? Aparentemente sim, até porque Sai Baba fazia isso com muita fluência. Ele conseguia materializar relógios, anéis, colares de ouro nas suas mãos. Então ele, inclusive, ele tinha umas cinzas que ele soltava na mão das pessoas, que eram cinzas de cura, que saíam das suas mãos. Energia de uma mediunidade de efeitos físicos. É possível? Claro que é possível, está lá. Muitos ainda se apresentam com efeitos físicos, médiums de efeitos físicos. São raros hoje, mas são ainda possíveis de se encontrar esse tipo de mediunidade. Assim sendo, essas faculdades estão latentes, intrínsecas na alma e precisam, de certa forma, de um estudo, de um desenvolvimento para que nós possamos fazer. A fé é um pássaro que canta na madrugada na certeza do amanhecer, vai dizer Tagore, e isso é uma coisa muito importante.
né? Nós precisamos acreditar no que nós fazemos. Dentro da doutrina espírita, a palavra caridade aparece como sendo o esteio da salvação, por exemplo, né? Então a gente diz, fora da caridade não existe salvação. Faça caridade que você está salvo. A mágica não é essa. Da mesma forma, a oração nos conecta com Deus. Faça uma oração que você estará conectado com Deus. Não é da mesma forma. Então, a caridade, por exemplo, ela só exerce o seu papel de conexão quando a caridade nos permite, através do seu exercício, a conexão com pessoas. Né? A caridade como salvação, ela só tem finalidade, ela só tem benefícios reais, ela só atinge o objetivo da salvação se nos permitir fazer conexões reais com outras pessoas. Conexões horizontais, com pessoas distintas, com pessoas desconhecidas. Permitir que em nós surja o conceito da unidade, isso faz com que a caridade realmente nos abra a perspectiva de que nós somos iguais, mesmo. Não é iguais no sentido de uma religião, filhos do mesmo pai, porque fomos criados por Deus, somos irmãos. Não é por isso. Porque nós somos iguais. Nós somos iguais mesmo, nós não temos diferença alguma. As diferenças todas são apenas e meramente ilusórias, temporárias e percepções. Porque se nós tivermos o olhar que Newton não teve, quando olhou a natureza, ele viu forças que se manifestavam na superfície. Planck e outros mais, Heisenberg, vão olhar a natureza mais profundamente. Nós que estamos olhando a natureza mais superficialmente e temos um olhar mais superficial, a gente está como Newton, tentando entender as nossas relações com o mundo espiritual na periferia. Não temos ou não nos permitimos fazer o aprofundamento, que é o grande desafio, o exercício do espírito. Então a caridade, quando ela nos oportuniza esse exercício de mergulho, quando ela nos oportuniza fazermos este verdadeiro mergulho para dentro do ser, e isso a caridade realmente atinge os seus objetivos primazes, que é permitir que o indivíduo, em se conscientizando da unidade, ele se afine com os princípios morais elevados que estão vinculados a esta unidade. Os princípios da fraternidade, os princípios do amor, o princípio da atratividade entre todos, o princípio isonômico do perdão, que é estabelecido basicamente pelo reconhecimento das potências em evolução, o princípio da indulgência, que consiste em compreendermos os estágios evolutivos de cada um e aceitarmos os estágios evolutivos de cada um, independentemente de como eles se mostrem, e assim sendo, nós podemos estabelecer o mecanismo da benevolência também como a vontade de estarmos cada vez mais juntos nesse princípio. Então a caridade na tríade, conforme assim entendida por Jesus, de benevolência, indulgência e perdão das ofensas, se constitui assim. Nós podemos pensar que temos realmente isso tudo na alma e que nós podemos crescer desenvolvendo essas faculdades, aprimorando os nossos métodos, os nossos meios para crescermos espiritualmente. Gente, orar é bom, orar é muito bom, fazermos a oração, estarmos em contato com as energias é uma forma de nos sentirmos no mundo espiritual. Sentir-se espírito não é só dizer eu sou um espírito mortal, porque isso também não acontece nada. Isso por si é vazio, é inócuo. Isso só vai ter algum efeito se eu conseguir realmente transformar os atos da minha vida na perspectiva deste ser imortal. Enquanto eu estiver tentando defender o mortal, e por isso eu estar dando mortais por aí, saltos mortais, triplo, carpado, etc., para poder mostrar que é o mundo, a beleza que é esse ser encarnado, eu simplesmente estou perdendo tempo de desenvolver um ser desencarnado, que está encarnado nesse momento, mas que ele, de certa forma, é desencarnável, melhor dizendo, desencarnável. Esse ser que é o espírito que habita em nós, este é a essência que vai seguir depois, que vai permanecer, etc., e muitas vezes ela é esquecida. Então, estar em contato com essa energia espiritual já é um grande passo para sairmos da periferia para a profundidade. Esse conceito do noético, quando Viktor Frankl faz a respeito da logoterapia, a ideia do mergulho profundo do espírito, do noético dentro do inconsciente, ele imagina justamente que lá no fundo do ser, da essência do ser, brote essa energia espiritual que dá dinamismo a todas as ações do psiquismo. Mas esses dinamismos, eles são em expressão ainda obliterados pela ignorância. É como se você pegasse uma luz e projetasse na parede na frente de diversos tipos de filtros de cores diferentes.
A luz que sai não é a mesma luz que chega, decididamente não é. Vai tirando paulatinamente cada um desses filtros e à medida que você vai tirando os filtros, a luz vai se modificando, vai se adaptando até que ela se torna plenamente igual à fonte no seu destino, com algumas situações particulares, mas é basicamente isso. Então nós também temos essa missão. Então, qual que é a relação, enfim, existente entre orar e termos um fenômeno mediúnico, um fenômeno mágico, um fenômeno místico, ou essas coisas que a gente chama? É justamente essa conexão. No caso do avião, que com certeza vocês ficaram muito curiosos em saber por que uma pessoa sobrevive, dentre outras coisas, muitas coisas podem acontecer nesse cenário. Muitas coisas, as forças da natureza, elas podem naquele momento terem contribuído de uma forma especial para que aquela parte do avião não se consumisse como as outras. Isso pode ter privado aquela pessoa, uma posição que aquela pessoa estava na cadeira, especificamente nas diversas forças da física, que a natureza certamente explica, naquele momento aquele lugar foi pautado, tanto que isso não é a lógica cotidiana. Para se chegar numa precisão dessa, nós precisamos realmente de muitas e muitas e muitas possibilidades de experimentação para chegarmos no mesmo resultado. Então, isso não pode ser necessariamente considerado um milagre, é apenas uma coincidência de que as forças da natureza agiram ali e produziram aquele resultado, mas essa confluência de forças ela não se reproduz ordinariamente. É um tipo diferente de expressão. Eu vou contar para vocês uma história para vocês verem como é que isso realmente faz sentido. Há muitos anos atrás, em um zoológico, um guarda, um policial, ele vinha passando com a sua família e viu uma criança que caiu no tanque das ariranhas. E ele então não pensou duas vezes. As ariranhas são animais que são muito violentos. Eles realmente têm dentes e etc. E eles atacam a vítima de uma maneira violenta. E esse rapaz, ele foi para dentro do tanque das ariranhas salvar essa criança. Ele conseguiu salvar a criança à custa da sua vida. Ele morreu para salvar essa criança. Então, observe o que aconteceu. Esse jovem, essa criança, cresceu, se desenvolveu e recentemente ele estava numa situação não muito agradável do ponto de vista existencial. Você vê que aí você vai dizer assim, poxa, uma pessoa se sacrificou para colocar a pessoa numa continuidade de uma vida que provavelmente teria alguns infortúnios, sobressaltos futuramente. Não seria melhor ter poupado esse espírito de uma condição tal que ele pudesse, de certa forma, não mais passar por esse tipo de sabor? Aí nós vamos ter uma outra situação diferente um pouco da do avião, porque aí podem acontecer realmente missões que estão envolvidas nesse processo, também da natureza. Os espíritos envolvidos nas suas missões particulares podem ter como ideia, como finalidade, promover a ação de dar aos espíritos outros, como missionários, oportunidades de viverem experiências importantes para o seu desenvolvimento, mesmo que sejam experiências negativas. Então, não necessariamente Deus se movimentou para tirar a vida de um, que seria uma injustiça, para dar a vida a outro que não aproveitou bem a sua vida. Observe que coisa interessante. Então, tudo na natureza vai ter uma explicação fora do mundo da lógica, porque pela visão da lógica vão dizer, tá vendo, uma morte inútil. Aquele rapaz privou sua família, da sua companhia, etc., para salvar alguém que não ia aproveitar a sua vida moralmente. Mas quem sabe o que está por trás? Quem somos nós para julgar esse tipo de coisa? Nós não temos a menor capacidade de julgar isso. E nós só temos que aceitar de que todas essas coisas fazem parte de uma dinâmica existencial evolutiva, que é a finalidade principal das nossas vidas. Nós estamos aqui para vivermos essa experiência evolutiva de aprendizado, de desenvolvimento, e para isso nós precisamos realmente ter a paciência para compreender as coisas do jeito que as coisas são. Então, quando orar, feche-se no seu quarto interior e em secreto converse com o Pai Celestial, que ele em secreto, sabendo das suas demandas, ele atenderá às suas demandas em secreto. Assim está escrito também no nosso Evangelho de Mateus. Assim está escrito também quando Jesus dizia, não façam como aqueles que estão sobre as ruas largas, nas esquinas, nas praças, com suas vestes ornadas de ouro e seus vernáculos de tal forma, profícuos ao ponto de defenestrarem as casas das viúvas, tomarem as casas das viúvas a pretexto de fazerem longas orações.
Então olha como Jesus tratava aqueles que eram balbuciadores de palavras, de conteúdo místico, e que na verdade não tinham no seu coração a essência da bondade, a essência da expressão da fraternidade, a essência do amor, que permitiriam a essas pessoas galgar os espaços elevados e também para contaminar pessoas com um elevado nível vibratório dos seus pensamentos. Eles eram falsos profetas, cegos que guiam cegos. Pessoas que repetem fórmulas prontas nesse sentido. A singeleza de uma oração. As pessoas, às vezes, a gente fala assim, faça oração. A pessoa, não, eu não sei rezar, eu não sei fazer oração. Como não sabe? Uma vez nós estávamos fazendo um evangelho e uma pessoa falou isso para mim, eu falei assim, vem cá, se Jesus chegasse aqui na mesa, não tinha nada para dizer para ele, absolutamente nada para dizer a ele. Se Deus sentasse nessa mesa agora, você não tinha nada para dizer a ele, será possível um benedito, um negócio desse? Então, a oração significa falar com Deus, falar com as potências elevadas, falar com os espíritos amigos, falar com aqueles que estão preenchendo os nossos espaços no auxílio do desenvolvimento espiritual. E para isso nós precisamos nos preparar, nos capacitar para fazermos esta jornada, através do pensamento, através da ação, do sentimento, através da conexão mental que pode realmente fazer com que nós nos elevemos nessa força dinâmica para produzir os efeitos necessários para o soerguimento dos nossos irmãos. Os nossos amigos espirituais têm nos intuído, nos auxiliado a mudar a forma e o padrão mental antes das nossas orações, antes dos nossos trabalhos, sobretudo os trabalhos espirituais, pedindo que façamos leituras edificantes, que façamos reflexões mentais, que façamos exercícios de respiração, mentalização, meditação, enfim, que possa realmente criar um ambiente comum de mentalização, de pensamento, e a partir daí a gente possa desenvolver uma atividade com mais sintonia, com mais energia, com mais conectividade com esses nossos companheiros, e o resultado, enfim, tem um efeito maior, um efeito mais eficiente, digamos dessa maneira. Mas é preciso que todo este ambiente ele não será útil se o ser que evoca e aquele para o qual essa energia é direcionada não estiverem com a conexão estabelecida nos melhores propósitos. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Homem no Mundo, o nosso querido amigo, ele vai falar que nós temos um sentimento, ele diz assim, um sentimento de piedade deve estar conosco a todos aqueles, quando olhamos aqueles que elevam seus pensamentos em direção ao Senhor. E ele diz, tenham o comportamento de preparar o seu coração para o lançamento das sementes que serão lançadas em profusão para darem frutos de arrependimento, de amor, frutos de proficuidade na elevação do espírito. Então, é preciso que a gente esteja em conectividade, sim. É preciso que tudo isso aconteça. Vocês vão me dizer, essas coisas, esses efeitos acontecem? Sim, acontecem, a gente vê isso acontecer todo o tempo. Agora, para acessar isso, é preciso ter uma condição especial de mente, é preciso ter uma condição especial de vida, é preciso ter uma condição especial do coração, fé sobre tudo e acreditar que absolutamente nada nesse mundo está fora do contexto das leis naturais que buscam a harmonia, buscam a sinergia, buscam o encontro dos seres com o Criador e, acima de tudo, fazer com que nós possamos usufruir dessas energias de forma salutar. Não é a saúde do espírito, do corpo, porque o corpo vai perecer. O corpo vai um dia, por 150 anos depois, 200 anos de fé e etc., vai morrer. Então não é essa a vida, é a passagem, é o espírito, é o crescimento do espírito usando a experiência evolutiva do corpo para fazer as suas transmigrações espirituais para níveis mais elevados da consciência e do espírito. Portanto, oração é um veículo para acesso àquilo que nós chamamos de milagre, embora os milagres não existam. Na Gênese, Allan Kardec bota no título da obra Gênese, milagres e predições do Evangelho. Por que ele fez isso? Porque lá, quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não colocou milagres de Jesus, ele não colocou prédicas de Jesus, ele colocou apenas os ensinamentos de ordem moral. Uma felicidade sem par. Uma felicidade absolutamente incrível que ele teve com essa ideia, inspirado certamente pelos espíritos que o intuíram para escrever o Evangelho. Ele fez isso.
Na Gênesis, milagres e predições do Evangelho na capa. Quando você abre o livro, que você vai ver, ali está tudo contado a partir da perspectiva do Espírito. Então, ele vai explicar, por exemplo, o fenômeno da recuperação das vistas dos cegos, os fenômenos outros que foram observados, inclusive ressuscitações, que aconteceram no âmbito da sua trajetória, do seu périplo. E claro que Allan Kardec vai usar disso. E nós temos que imaginar que, eventualmente, os milagres que foram contados ao longo de 2000 anos podem ter tido uma fantasia e até mesmo algo que parecia ser uma morte, era apenas uma catalepsia e se apareceu. Aquilo que era um efeito, um efeito material de um corpo físico, conforme assim muitas pessoas já relataram, Kate King, né? Com Kate King, com a sua médium, que conseguia produzir uma mulher que era tangível, né? Era tangível, a mulher podia se pegar nela, podia se tocar nela. Então, nesse contexto, um espírito que se materializa, como Jesus se materializou para os seus discípulos, no estado fluídico, é absolutamente possível dentro daquilo que já nos explica a ciência dos espíritos, que avançou bastante. Dentro deste campo do aprofundamento, da superficial observação da natureza, para que possamos incluir aí os espíritos como aspectos das nossas considerações. Quando falarmos de aborto, vamos pensar no espírito. Vamos pensar não no corpo, mas vamos pensar no espírito, num ser que estava ali no plano espiritual esperando uma encarnação e que de repente achou uma oportunidade e essa oportunidade foi interrompida. É isso no ponto espiritual que significa um aborto, mais nada. O direito do corpo da mulher, etc. Isso é uma bobagem, porque em verdade o espírito que está ali reencarnando, ele sim foi privado da possibilidade da existência. E isso, claro, nós precisamos considerar. Não é religião, porque um erro é considerar espírito como matéria de religião. Espírito não é domínio de religião. A religião utiliza o espírito como mecanismo, como matéria do seu discernimento, do seu conhecimento, do seu ensinamento, das suas pesquisas, do seu aprofundamento. Mas espírito é da natureza, como o ar, como o vento, como a chuva. Não existe propriedade, o espiritismo não criou o espírito, o espiritualismo não criou o espírito, apenas o espírito existia antes do homem sequer intuir que isso fosse possível, quando ele ainda era invisível. Segundo Graham Hancock, um grande pesquisador que estudou as pinturas rupestres, ele afirma que é possível que houvesse manifestações espirituais há mais de 20 mil anos, e com certeza sim, nós sabemos que há, porque figuras rupestres parecidas em lugares distintos, elas eram repetidas, mostrando que há a possibilidade de visualizações de planos extrafísicos por seres de um primarismo de 20 mil, 30 mil anos atrás. Então, imagina só o que nós temos na nossa frente como potencial manancial de força se soubermos utilizar isso decentemente. Aprimorar o nosso conhecimento para usarmos em favor do desenvolvimento da humanidade é premência. É premência. Nossa missão enquanto espíritas é estudar, instrução. Instrução e amor é aquilo que nos dizem os nossos companheiros em relação ao nosso processo de ser espírita. Amai-vos e instruí-vos. Esse aí como uma meta principal, um mandamento principal para os nossos direcionamentos. Sem compreender a natureza, nós vamos ficar tateando nos milagres, nos misticismos, vamos ficar imaginando que estamos simplesmente vivendo uma realidade que não corresponde à verdadeira acepção da natureza, assim como Deus nos oferece. Na sua plenitude, na sua plena potência, Deus já nos mostra que nós temos a capacidade de avançar em sua direção, compreendendo e entendendo os fenômenos da natureza de uma outra forma, usando os nossos mecanismos psicoanímicos para fazermos acesso a esses recursos. E a oração, sem dúvida nenhuma, é um dos mais poderosos instrumentos de conexão com o alto. Fiquemos com essas reflexões, vamos pensar e orar bastante. E quem sabe até tenhamos a possibilidade de desenvolver nessa sensibilidade da oração em nós um campo profícuo para a disseminação das energias do divino e assim, quem sabe, fazer um milagre em cada um de nós. Fiquem com Deus, que assim seja.